Olá pessoal, eu me chamo Lorena Câmara, sou professora de Biologia, estou chegando agora na escola Júlia Lenquer e espero muito brevemente conhecer todos vocês. Então eu vou dar seguimento aos conteúdos desse segundo semestre, mas antes eu vou revisar com vocês os conteúdos do primeiro semestre para que sejam feitas as atividades de recuperação paralela. Então vamos lá. Como vocês podem ver aí no início, nós vamos começar discutindo sobre a origem da vida, que vocês viram lá no comecinho do ano. Então nós vamos revisitar aqui alguns conceitos, algumas ideias que foram discutidas ao longo do primeiro semestre. Bom, falar de origem da vida, com certeza vocês vão logo lembrar das duas teorias que foram bastante discutidas, lá no iniciozinho da nossa história, da história de tudo que sabemos hoje sobre a origem dos seres vivos. Então, a biogênese, esse A quer dizer não, e bio, vida, e gênese, origem. Então, seria a teoria, na verdade, a teoria da geração espontânea. Esse A quer dizer não, é uma origem da vida, uma origem não proveniente de seres vivos, Então, a teoria da abiogênese é a teoria da geração espontânea. E nela, o que se diz? Que os seres vivos originam-se espontaneamente a partir da matéria bruta, da matéria inanimada. Então, quem defendia essa ideia, por exemplo, era o próprio Aristóteles, o famoso filósofo grego, que viveu por volta lá dos 384, 322 anos antes de Cristo. Então, ele acreditava, assim, que, por exemplo, as rãs surgiam lá do lodo dos pântanos e que outros animais também surgiam dessa forma. Da mesma forma, a gente pode comentar aqui Van Helmont, que também acreditava e defendia a geração espontânea, onde ele mesmo produzia uma receita, olha que curioso, para produzir seres vivos. Então ele acreditava que se você pegasse umas camisetas sujas e colocasse junto com alguns grãos de trigo em um local isolado, protegido, após alguns dias você poderia obter ratos. Então, para ele, a partir daquelas roupas sujas e daqueles grãos de trigo iriam surgir animais. Bom, falamos da abiogênese, que é a geração espontânea. Agora nós vamos discutir a biogênese, que vocês com certeza viram que já é uma teoria de oposição à abiogênese, onde ele acredita que nessa teoria os seres vivos eles se originam a partir de outros seres já pré-existentes. Então, durante muito tempo houve essa discussão entre essas duas teorias, e aqui nós vamos só relembrar quem foram os principais estudiosos defendendo essas ideias. Então, nós temos aqui Francesco Redi, ou Francesco Redi, como queiram chamar. Ele fez alguns experimentos para verificar como surgiam os seres vivos. Já adianto que ele era um defensor da biogênese. Então, ele acreditava que um ser vivo só poderia surgir a partir de outro semelhante já existente. Então, aqui o que ele fez? Ele pegou alguns cadáveres de animais, colocou dentro de uns frascos. Alguns frascos ele deixou aberto e outros ele deixou vedado com a gaze. Após algum tempo, o que ele verificou? Que os frascos que estavam abertos, aquele material que estava em putrefação, apresentava algumas larvas e moscas ali ao redor. E aqueles frascos vedados não apresentavam essas larvas. Então, dessa forma, Redi ele concluiu que, na verdade, essas larvas eram provenientes das moscas que ali pousavam, deixavam seus ovos, e daí surgiram esses animaizinhos, esses organismos. Eis então que chega uma nova discussão, O Francesco Redi ele conseguiu enfraquecer essa teoria da abiogênese, mas aí surgiram novos questionamentos, como, por exemplo, como surgiam os micro-organismos em determinadas situações. Naquela época, lá por volta do século XVIII,
surgiu, né, houve a criação do microscópio. Então eles já conseguiam visualizar micro-organismos. E aí a gente vai discutir agora o Needham, que era um defensor da geração espontânea. Então ele se perguntava como é que surgem esses micro-organismos, né? Então ele foi lá e fez os experimentos dele, acreditando nessa força vital capaz de fazer com que surgissem novas formas, né? Com que surgissem indivíduos ali dentro daquele ambiente. Então ele aqueceu um caldo nutritivo e vedou antes, né, com uma rolha de cortiça. Então ele procedeu ao aquecimento, deixou resfriar e depois de um tempo que ele observou a presença de micro-organismos, mesmo após aquecer o caldo nutritivo e o ar que estava ali dentro. Spallanzani, por outro lado, já questionava o Needham, né, e ele dizia, não, esse teu experimento está errado, e aí ele refez esses testes, só que fez alguns ajustes. Ele aumentou a temperatura e deixou por muito mais tempo a fervura, né, desse caldo nutritivo. E aí o que ele fez também? Ao invés de colocar a rolha de cortiça, ele já vedou esse frasco, né, derretendo a boca do vidro e vedando completamente esse sistema. Depois de um tempo, né, depois de deixar esfriar, ele observou que não havia, né, micro-organismos ali, mas depois, quando ele quebrou a boca desse frasco e deixou um tempinho no ambiente, ele percebeu a ocorrência de micro-organismos. O Needham questionou esse experimento, disse que o Spallanzani acabou aquecendo demais e destruindo a força vital que existia ali, né? E segundo os defensores da abiogênese, existia essa força vital capaz de produzir um organismo. Já o Spallanzani diz que não, que ele fez o experimento dele, que ele não destruiu essa força vital não, se é que essa força vital existia. E ficou esse embate, né? O Spallanzani ainda chegou a dizer que no experimento do Needham ele não vedou direito o sistema, ele não aqueceu por tempo suficiente, que portanto os resultados dele faziam mais sentido, né? Bom, ficou esse impasse e o Spallanzani não conseguiu explicar, né, como é que o ar, após o aquecimento do caldo, como é que esse caldo ficava. Então ficou aí essa questão. Eis então que vem o Louis Pasteur, lá por volta do século XIX, onde ele vai provar definitivamente que os seres vivos eles só se originam a partir de outros seres semelhantes. Então ele, da mesma forma, fez o aquecimento lá de um conteúdo nutritivo, né? Quando eu falo esse conteúdo nutritivo, pode ser um caldo de carne ou algo assim. E aí ele colocou esse balão de vidro e aumentou, né? Ele alongou esse pescoço do balão, de modo que ele ficasse bem esticado, parecendo um pescoço de cisne, né? Tanto é que esse experimento ficou conhecido assim por conta desse formato, E aí ele colocou para ferver. Depois ele deixou esfriar esse caldo nutritivo. O que ele observou? Que depois de muito tempo, o líquido que estava ali contido ficou estéril, não tinha nenhum micro-organismo. E que possivelmente os micro-organismos que tentariam entrar, eles ficaram ali retidos na pontinha daquele gargalo lá. E depois o que ele fez? Para testar, ele quebrou esse pescoço do balão e depois de algum tempo ele verificou a presença de micro-organismos. Então foi dessa forma que a teoria da abiogênese foi totalmente caiu por terra, né? Mas aí surgem outras questões. Então, como é que surgiu a vida na Terra, né? Como é que poderia ter surgido o primeiro ser vivo do planeta? Então, aí nós vamos relembrar as hipóteses sobre a origem da vida. Que, começando aqui, né, pela hipótese criacionista, ou também conhecida como fixista, onde acredita-se que a Terra e todos os seres vivos, eles foram originados a partir de uma divindade, de um ato divino, tendo Deus, né, como o responsável pela criação de tudo, e que os seres eles não mudam ao longo do tempo. Então, por isso que ficou conhecido como também a hipótese fixista, né? Já a panspermia,
com certeza vocês estudaram, ele já acredita que a vida se originou em outras regiões do universo e que isso aconteceu, né, por meio de meteoritos que teriam chegado aí, moléculas orgânicas capazes de formarem estruturas mais complexas e assim dar origem aos primeiros seres vivos. Existem até alguns estudos recentes que comprovam a existência de aminoácidos vindos de meteoritos, né, de outros lugares aí do espaço. Na evolução química, que é atualmente a mais aceita pela comunidade científica, ela justamente ela foi proposta, né, por Oparin e Haldane, que foram 2 estudiosos que trabalharam independentemente, mas chegaram a conclusões parecidas na mesma época, em 1920. A vida ela teria surgido a partir de um rearranjo de moléculas simples. E para eles, as condições na Terra primitiva, elas eram bem inóspitas, né? Havia ali a prevalência de gases, de vapores, como o H2O, né, vapor de água, o NH3, que é a amônia, o CH4, que é o metano, e o H2, que é o hidrogênio. Então, esses gases, eles prevaleciam naquela terra primitiva, naquela atmosfera primitiva. Também naquela época existiam muitas erupções vulcânicas e, com isso, também elevadas temperaturas. Sabe-se ainda que era um ambiente inóspito, né, que não havia oxigênio, portanto, também não tinha camada de ozônio, que a gente sabe que é formada por átomos de oxigênio. Então, a radiação solar incidia muito intensamente e, com isso, contribuía ainda mais para altas temperaturas. Só que, com o tempo, houve o resfriamento da Terra e, com esse resfriamento, esses gases que estavam na atmosfera, né, como, por exemplo, a água, o vapor de água, ele sofreu condensação e precipitou. Então, junto com essa água, desciam também esses gases, né, essas substâncias, que ali se acumulavam e formavam os oceanos primitivos, que eram rasos, formando uma verdadeira sopa, né, de nutrientes ali, de substâncias que seriam constituídas inicialmente por esses gases aí. Então, eles teriam se agrupado, né? Então, aqui um resumozinho do que poderia ter ocorrido. A gente tem aí uma atmosfera rica nesses 4 gases, né? O metano, o hidrogênio, a água e a amônia. Eles juntos teriam dado origem, por exemplo, a aminoácidos e outros compostos orgânicos, como as bases nitrogenadas, por exemplo. Então, essas substâncias orgânicas, por sua vez, teriam formado aí depois proteínas e ácidos nucleicos, que são moléculas muito importantes para o desenvolvimento dos organismos, né, para o surgimento da vida. E essas moléculas, elas teriam formado agregados. Esses agregados que estariam mais isolados, né, que manteriam uma atividade interna isolada do ambiente externo, que foi chamado assim, esses agrupamentos foram chamados de coacervados. Esses coacervados seriam, como é que eu posso dizer assim, uns precursores para as primeiras células, né, para as células primitivas, que depois se organizariam, né, atingiriam um grau maior de complexidade, gerando assim as primeiras formas de vida. Então, acredita-se que, por exemplo, com o aparecimento dos ácidos nucleicos, né, teria propiciado a capacidade de reprodução dessas organizações primordiais, né, moleculares, e assim daria origem às primeiras formas de vida. Bom, aqui a gente vai relembrar rapidinho um pouco sobre célula. E lembrando alguns conceitos, né? Os seres unicelulares são aqueles que vão ter somente uma célula. Os seres pluricelulares são aqueles que vão ter várias células, né? Mais de uma célula. Então, nós temos aqui como representantes seres unicelulares os fungos, protozoários, bactérias,
que são formas de vida mais simples, né? Mas eles podem se agrupar, mas considerando a sua estrutura individual, né? Eles são seres unicelulares. E os animais, os vegetais, as esponjas, né? Aí representadas são exemplos de seres pluricelulares. Também vamos rever aqui, gente, o conceito de célula eucariótica e procariótica. Com certeza vocês estudaram que as células eucarióticas são aquelas que apresentam núcleo, ou seja, o núcleo que é aquela região da célula, né, onde nós vamos ter o material genético guardadinho, envolvido por uma membrana, que é a carioteca, que diferentemente dos procariontes que não possuem essa membrana. Então, o material genético dos procariontes, ela fica mais solto no citoplasma, que é uma região, né, lá numa regiãozinha chamada de nucleóide. Então, nós vamos ver aqui algumas características particulares de cada tipo celular. Um detalhe que vocês precisam atentar é o seguinte, que tanto célula procariótica como eucariótica tem membrana plasmática e vai ter aquela regiãozinha do citoplasma. E também vão possuir a organela, que é o ribossomo, né, que vai estar envolvido com o processo de síntese de proteína. Mas essa é a única organela que os procariontes possuem. Então, aqui um quadro resumo: células procarióticas não têm núcleo definido, os eucariontes já possuem. Ausência de células de organelas membranosas, nos procariontes, que nos eucariontes ela é bem presente, bem diversificada, né? Vocês estudaram que existem diferentes organelas que desempenham diferentes funções para a célula, mas abro parêntese aqui, lembro, né, dos ribossomos, que é a única organela que os procariontes vão ter. Ausência de citoesqueleto nos procariontes, e nos eucariontes ele já está presente. Um exemplo de célula procarionte, a célula bacteriana, né? Então, aqui só para a gente rever as organelas que vocês estudaram e a estrutura, né, a composição de uma célula eucariótica. Vocês estão vendo aí o núcleo, que é a região, a gente vai ter concentrado aí o material genético. Nós temos um nucleolo, que é onde nós vamos ter aí uma intensa síntese de ribossomos. Nós temos também o retículo endoplasmático rugoso, que vai estar envolvido na síntese de proteínas, né? Visto que é uma organela que está associada com os ribossomos. Nós temos também o retículo endoplasmático liso, cuja função principalmente vai ser sintetizar lipídios. Nós temos os lisossomos, né, que estão envolvidos com a digestão intracelular. O citoesqueleto, né, que vai ser formado pelos filamentos de actina, filamentos intermediários e os microtúbulos. Nós temos também aí a mitocôndria, que vai fazer a respiração celular, a região do citoplasma, que é onde vai estar imerso todas essas organelas aí. Os ribossomos, que eu já comentei, né, que vão estar envolvidos na síntese de proteína. O complexo de Golgi, que vai armazenar, vai processar e transportar todos os produtos do retículo endoplasmático. E a membrana plasmática, que é essa membrana que vai proteger todo o conteúdo celular e tem funções bem específicas, né, de seletividade, né, lembrando da permeabilidade seletiva dessa estrutura. Agora, entrando aqui na química das células, vamos relembrar as substâncias orgânicas e inorgânicas. Substâncias orgânicas, a gente vai lembrar logo das proteínas, os carboidratos, lipídios, ácidos nucleicos e vitaminas. E as substâncias inorgânicas, a gente vai ter aí a água e os sais minerais. Lembrando que a água vai constituir grande parte da composição dos organismos. As substâncias inorgânicas e as inorgânicas a gente vai estudar detalhadamente logo adiante. Então, por definição, né, de acordo com o que vocês estudaram, as substâncias inorgânicas vocês já sabem que são aquelas que não têm o átomo
de carbono na sua composição, como é o exemplo da água, que é uma substância inorgânica. E as substâncias orgânicas já são aquelas que vão ter carbono na sua composição, exceto algumas substâncias que têm um carbono de origem mineral, como é o caso do dióxido de carbono, monóxido de carbono, o ácido carbônico e por aí vai. Nos compostos orgânicos, esses carbonos ainda podem formar ligações com o hidrogênio, em grande parte, com o oxigênio, nitrogênio, fósforo e o enxofre. Na água, por exemplo, a água, que é uma substância inorgânica, ela, como eu já disse, é bem abundante nos seres vivos. Esse percentual de água vai variar muito entre as espécies, entre a idade, o metabolismo de cada um. E ela vai ter importante função para o transporte de substâncias e também atuando nas reações metabólicas. Ela também vai ser um solvente universal, lembrando que muitas reações químicas acontecem na presença da água, então é bem importante. E lembrando só os conceitos, existem substâncias hidrofílicas e hidrofóbicas. As hidrofílicas já têm afinidade com a água e as hidrofóbicas não têm. E outra função importante que vale mencionar é a função de termorregulação da água. Sim, a água ela vai funcionar como um agente termorregulador. Como, Lembra logo quando a gente está numa situação de temperatura elevada, a temperatura corporal sobe muito, Então, normalmente o nosso organismo ele faz produzir suor. O suor a gente sabe que é composto em grande parte de água. Então, quando esse suor é eliminado, é uma tentativa do organismo de resfriar, de perder calor para o ambiente. E essa perda de calor ocorre quando esse suor ele sofre evaporação a sair do nosso organismo, do nosso corpo. Então, quais são as propriedades importantes da água que a gente vai comentar aqui rapidinho? Nós já falamos que ela é um solvente universal. Ela tem alto calor específico. O que é isso, O calor específico é a energia, o calor necessário para elevar em 1 grau Celsius a temperatura de 1 grama de uma substância. Então, isso é muito bom, isso é uma vantagem para os organismos, para os seres vivos, porque ajuda a regular a temperatura. Como ela tem um calor específico alto, então para absorver ou para liberar calor precisa de muita energia. Então, não ocorre assim, com a presença da água, não vamos ter variações tão abruptas de temperatura, justamente por conta desse calor específico mais elevado. Então, a água vai dar uma segurada aí na nossa temperatura, mantendo mais ou menos dentro da constância, que é desejável. Também temos aí as características químicas da água, pela presença das ligações de hidrogênio que são muito fortes, são ligações intermoleculares fortes e que mantêm essas moléculas bem unidas, bem coesas. Então, essa coesão da água é muito importante também, principalmente quando se trata de células vegetais, sistemas vegetais, onde a gente tem aí a capilaridade, onde essas moléculas coesas elas vão por adesão na parede dos vasos condutores dos vegetais, e contra a ação da gravidade, essa água ela sai, ela é absorvida no solo pelas raízes da planta e segue até a parte mais superior desse vegetal, distribuindo a água assim nessas porções. Então, nós temos aí, como por exemplo, a capilaridade, À medida que essa água ela vai sendo evaporada na folha das plantas, vai se gerando aí uma pressão de sucção, que vai puxando essa coluna d'água, que está lá no interior dos vasos condutores, no xilema, por exemplo, da planta, e aí assim, contra a ação da gravidade, essa coluna d'água vai sendo distribuída, vai sendo puxada e distribuída para as diferentes partes da planta, E aí a gente tem também
Com essas ligações de hidrogênio, também temos a alta tensão superficial, que é verificada inclusive na lâmina d'água, né, de algumas lagoas, onde você observa que alguns insetos conseguem andar por cima da água. Então, eles conseguem fazer isso justamente também por conta dessa alta tensão superficial. As moléculas de água estão bem coesas, né, bem juntinhas, e isso vai dar maior resistência. Entrando aqui agora nos sais minerais, que também são muito importantes na nossa dieta. Temos aqui exemplificados alguns, né, o sódio, o potássio, o magnésio e por aí vai. Também são compostos inorgânicos que não são produzidos pelo nosso organismo, então a gente precisa ingerir na alimentação. Lorena, mas qual a importância dos sais minerais? Gente, eles vão ajudar a regular, né, a atividade das enzimas. Muitas enzimas, elas precisam de minerais, alguns minerais, para poder atuar adequadamente. E também os sais minerais estão envolvidos no equilíbrio osmótico do nosso organismo. Claro que existem os problemas decorrentes da carência de sais minerais, como por exemplo o bócio, né, que é o famoso papo, quando se tem aí uma carência de iodo na alimentação, a tireoide ela cresce, ela incha, aumenta de tamanho. Temos aí a descalcificação também, né, por deficiência de cálcio e fósforo, que são 2 minerais muito importantes na composição dos nossos ossos e dentes. Temos aí a anemia, que é bem conhecida também, que dá-se pela carência de ferro. O ferro que vai estar presente na hemoglobina, que é aquela proteína responsável pelo transporte de oxigênio no nosso sangue, né? Essa hemoglobina está presente nas células vermelhas, que são as hemácias. Então, quando se tem uma carência de ferro, nós vamos ter aí um quadro de anemia, a pessoa fica apática, né? Dá fraqueza, enfim. E também temos aí o papel do flúor como um importante agente de prevenção contra as cáries dentárias. Mas seguindo aqui, vamos entrar agora nos carboidratos, que são conhecidos, né, também popularmente como açúcares, glicídios, e eles são a nossa principal fonte de energia, né, celular. São formados basicamente por átomos de carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, fósforo e enxofre, dependendo aí da substância. São muito importantes, né, como fornecedores de energia, como eu já disse. E aí existe essa classificação, né, em monossacarídeo, disacarídeo e polissacarídeo. O monossacarídeo é aquele que vai ter só um açúcarzinho, pode ser a glicose, a frutose e a galactose. Os disacarídeos já vão ser formados pela união de 2 monossacarídeos, aí entre a sacarose, a maltose e a lactose. Lembrando que a sacarose ela é formada, né, pela glicose e a frutose, a maltose pela glicose e a glicose, e a lactose pela glicose e a galactose. Os polissacarídeos, por sua vez, já vão ser aqueles carboidratos maiores, né, que a gente vai ter vários monômeros de glicídios, que entram aí o amido, a celulose e o glicogênio. Lembrando que o amido é a reserva energética dos vegetais e o glicogênio a reserva energética dos animais. Próximo que eu vou falar aqui, o próximo nutriente são os lipídios, que são as famosas gorduras, que também são fontes de energia e fazem parte da estrutura celular dos seres vivos. Eles são insolúveis em água, né? São hidrofóbicos por isso, e são solúveis em solventes orgânicos, como álcool, cloroformo e o benzeno. Vale destacar as principais funções desse nutriente, né? O isolamento térmico, também fazendo parte da membrana plasmática, né? Formando lá os fosfolipídios. Também vai funcionar como uma reserva de energia e também vai atuar na síntese de hormônios, como os hormônios esteroides, né? A testosterona, a progesterona. Então, existe uma classificação para os lipídios também, né? Tem os glicerídeos, também chamados de triglicerídeos,
que eles vão estar mais relacionados com armazenamento de energia, uma proteção mecânica, o isolamento térmico. E aí a gente vai ter como exemplos os óleos e as gorduras. Os óleos são mais de origem vegetal, as gorduras de origem animal. Temos também os esteroides, né, que é o colesterol, que vai estar relacionado com a síntese de vitamina D, também na síntese de hormônios. E também lembrando aí o colesterol, o HDL, o LDL, que estão aí presentes no nosso organismo. E lembrando do LDL, que é o colesterol ruim, né, que tende a se acumular aí nas artérias, causando essas placas que acabam obstruindo o fluxo normal do sangue. E aí você pode ter complicações, como um infarto, por exemplo. Aqui a gente tem as ceras também, que são exemplos de lipídios, que nos vegetais vai evitar a perda de água pelas folhas, também vai estar envolvido na impermeabilização das penas das aves. E nas abelhas, vai constituir a cera, né, das abelhas que elas produzem. E também na proteção da nossa pele. Os fosfolipídios, que eu já mencionei, vão estar lá presentes na estrutura da membrana plasmática. As vitaminas. As vitaminas, a gente precisa saber que elas são substâncias que são reguladoras, né? Elas são necessárias em pequenas quantidades mesmo e que vão ser absorvidas pelo nosso organismo. Não são fonte de energia e também não produzimos essas vitaminas, exceto a vitamina D e K. A vitamina D, como é que produz, Lorena? Você já deve saber também que nós temos precursores para a síntese de vitamina D. Então, isso é estimulado quando a gente toma um banho de sol, por exemplo. Então, a gente consegue produzir essa vitamina. A falta de vitamina, a carência, né, de vitamina vai causar vitaminoses, né, o que a gente chama de avitaminose. E o excesso vai levar a uma condição de hipervitaminose. Bom, as doenças causadas pela carência de vitamina, que são as avitaminoses, a gente tem aqui alguns exemplos, né, como o raquitismo, que é decorrente da carência de vitamina D. A gente tem indivíduos de uma estatura mais baixa, uma estrutura corporal mais debilitada, né, pouco desenvolvida. A gente tem a cegueira noturna causada pela carência de vitamina A. Temos também aí representado embaixo o escorbuto, que é uma doença causada pela carência de vitamina C. A gente observa um sangramento da gengiva. E o beriberi, que é uma doença causada pela carência de vitamina B1. No mais é isso. Desejo a vocês bons estudos. E a gente se encontra aí na próxima aula, no próximo Tira Dúvidas. Até mais.